Será que de fato eu estou vivendo uma vida bem vivida? Nós passamos por muitos desafios, obstáculos, empecilhos, alguns nós superamos, portanto conquistas, vitórias na nossa vida, mas sempre fica uma dúvida residual. Será que de fato há algo mais a ser extraído, vivido, nesse algo tão valioso chamado vida? E é exatamente nesse contexto que surge a discussão de propósito de vida, que invariavelmente ela é sempre carregada de dúvidas, especialmente essa dúvida: será que eu estou vivendo a minha vida bem vivida? Será que há algo a mais para eu fazer? Será que de fato eu estou entregando o meu melhor para o mundo e estou vivendo a vida que eu nasci para viver? Essa discussão sempre traz inúmeras ramificações e uma delas acabou de acontecer neste exato instante no nosso grupo de aceleração pessoal chamado Movers. E o ponto em discussão foi: será que de fato o propósito de vida é algo que deveria permear todas as áreas da nossa vida, incluindo trabalho, relacionamentos e todas as áreas? Ou, de repente, o propósito pode ser algo como: não, eu quero ser uma boa mãe e cuidar do meu filho, gerar o meu filho, este é o meu propósito, não tendo relação nenhuma com o meu trabalho. Será que de fato existe essa separação ou a gente deveria juntar todos esses fatores em algo único para que se torne mais forte? E aí, o que você acha? Você acha que o propósito é algo que permeia toda a sua vida ou ele é algo que sim, tem uma parte específica na sua vida que você deveria se dedicar? Ou então, nem existe esse tal propósito de vida, afinal, o real propósito da vida é ser feliz e viver bem. Qual desses caminhos você acredita? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua percepção, aproveita e clica aqui no like e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Power Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Reprograme Seu Cérebro. Hoje então, esse é o tema, propósito de vida. Existe uma frase que eu repito muito de Sêneca: o indivíduo se depara com a morte quando ele ainda está se preparando para viver. E nós temos constantemente essa indagação, essa reflexão interna que de certa maneira angustia algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas constantemente nós sempre nos perguntamos: será que há algo a mais a ser vivido, algo a mais a ser explorado nesse mundo fantástico que nós vivemos, ou de fato é simplesmente ir curtindo a cada um destes momentos? E nessa discussão, como eu disse, surge o assunto propósito. E um dos pontos, uma das ramificações dessa discussão sobre propósito de vida é: será que o propósito de vida ele deveria de fato permear a nossa vida por completo? Ou então o propósito de vida é algo como se fosse: este é o meu trabalho, este é o meu relacionamento, este é o meu propósito, coisas separadas que não necessariamente precisam se juntar. Afinal, por que não uma mãe não pode tratar isso como um propósito? Essa é uma boa reflexão, na verdade é uma excelente reflexão para que de fato você use isso como insumo para avaliar se realmente você considera que você está vivendo uma vida bem vivida. Porque essa conclusão, ela é exclusivamente sua. Não existe ninguém que pode chegar do mundo e dizer para você: olha, você deveria viver a sua vida de uma forma diferente. Essa decisão, ela é sua. Portanto, reflita e tenha as bases e os fundamentos para que você consiga direcionar a sua vida. Afinal, este é sim o seu papel. Então, diante disso, surge essa discussão sobre: deveríamos juntar tudo em algo que seja o nosso propósito e começar a associar todas as áreas da nossa vida? E para chegar neste ponto, eu quero fugir da discussão para usar este exemplo e depois trazer de volta. E para isso, então, eu queria que você pensasse qual é a diferença de uma grande empresa, talvez uma multinacional, para uma empresa menor. E eu te digo isso com tranquilidade, afinal eu passei 15 anos na minha carreira no mundo corporativo, Citibank, Johnson & Johnson, Danone, enfim, basicamente o grande ponto ali, inclusive de certa maneira aprisionador, é que existe sempre um planejamento estratégico ferrenho. A empresa precisa que todas as áreas daquela mesma empresa falem a mesma língua. Não pode existir uma unidade em um outro país que fale uma língua diferente, porque é a mesma marca, por mais que em países diferentes. Áreas diferentes que também precisam se somar, pessoas diferentes dentro de cada uma dessas áreas que também precisam se somar, se dirigindo em uma única direção. É como se fosse um foguete ou um avião com turbinas, todas apontando na mesma direção. Imagine só o que seria o inverso disso: um avião que possui uma turbina para um lado, outra turbina para o outro lado. Se fossem opostas, dificilmente esse avião conseguiria sair do lugar, exatamente porque para onde vai uma direção, a outra direção é exatamente a que anula a primeira, fazendo
fazendo com que ele não consiga sair do lugar. E é mais ou menos isso que empresas menores, não estratégicas, acabam fazendo. Uma área conflita com a outra, às vezes um projeto conflita com outro, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e essas coisas não se somam. Isso é visão estratégica, melhor uso dos seus recursos e tempo. É o nosso recurso mais escasso e o mesmo pode sim ser replicado para uma vida, para uma pessoa, para um indivíduo. Afinal, nós temos recursos, não somente recursos financeiros, mas tempo é um de nossos recursos, talvez o mais valioso de todos, porque o dinheiro não consegue comprar tempo, o tempo consegue criar, gerar riqueza, gerar absolutamente tudo, mas tempo não. Tempo esse não pode ser comprado. Diante disso tudo, então, fica aí a reflexão. Será que a gente deveria ter foguetes e turbinas apontando cada uma delas para uma direção diferente ou elas deveriam se somar? E agora vamos voltar ao exemplo de um indivíduo ou até de uma mãe que se propõe a realmente ter aquilo como propósito. Eu quero servir o meu filho, eu quero como propósito de vida ser uma boa mãe. Será que existe algum problema nisso? E a resposta é jamais. A grande beleza da vida é que ela é feita de escolhas. O indivíduo tem livre arbítrio. Se é aquilo que ele deseja, fantástico. Eu quero só expandir a reflexão. Vamos pensar no caso de uma mãe ter aquilo como propósito. E eu deixo aqui uma reflexão. Se você realmente é uma mãe que tem como servir o seu filho o grande propósito da sua vida, você naturalmente vai pesquisar como você pode ser uma boa mãe. Você vai prestar atenção, afinal aquilo é o ponto mais importante para você. Você vai entender toda a dinâmica e como você pode educar o seu filho. Você vai aprender como todo esse processo funciona ao longo da evolução de uma criança até que se torne um adolescente e, quiçá, um adulto. Ou seja, existe conhecimento sendo adquirido para você que trata isso como um propósito de vida. E agora fica a reflexão. Será que não existem outras mães no mundo que se beneficiariam deste seu conhecimento? E vou além, será que o filho destas outras mães não se beneficiariam deste seu conhecimento? E se você beneficia as mães, consequentemente os filhos, será que em última instância você não estaria beneficiando o mundo com este seu conhecimento? E a resposta é provavelmente sim, porque muitas pessoas não têm isso como propósito, elas ficam perdidas e elas gostariam de ajuda de alguém que realmente curte esse processo, entende, passou por essa jornada, viveu essa jornada e há muito de valor a ser distribuído exatamente nessa dinâmica e, portanto, uma mãe que tem como propósito realmente ser mãe. Poxa, será que ela não poderia expandir isso e levar para outras mães, tratando sim como se fosse também um trabalho? Vou expandir um pouco mais. Será que para ela isso não geraria muito mais prazer? Afinal, esse é o propósito dela. Ela poderia contribuir com outras mães e ela veria exatamente essa dinâmica como um todo sendo expandida. Isso traria muito mais satisfação para ela, porque ela passa a ser parte de uma engenharia maior chamada mundo. Ela beneficia não somente a ela, não somente ao filho dela, mas quiçá milhares de pessoas, quiçá milhões de pessoas. E esse é o poder de um propósito. Quando você de fato tem aquilo como propósito, você tem mais de você naquela atividade. Você realmente tem mais energia, mais disposição, afinal, jamais vai se ver uma mãe com propósito, inclusive declarado de ser mãe, falando, não, eu não estou com energia para cuidar do meu filho. Ele está com fome? Deixa ele com fome. Depois a gente resolve. Ele está com uma dificuldade? Eu estou com preguiça agora. O propósito faz exatamente isso. Ele mobiliza energia psíquica e faz com que a pessoa ganhe essa energia que realmente diferencia ela de outras pessoas. Isso para o caso de uma mãe. Agora vamos para o meu exemplo. Será que eu poderia declarar que o meu propósito é conhecer o meu cérebro para ter muito mais eficiência, curtir muito mais a vida, gerir e escolher os meus padrões para que eu tenha mais eficiência, eu tenha mais produtividade? Será que isso não pode ser declarado como um propósito? Viver uma vida bem vivida? Claramente pode, só que olha só o que teria acontecido com dezenas de milhares de alunos se eu tivesse declarado que esse benefício era só para mim. Eles jamais teriam tido acesso ao método Reprograme Seu Cérebro. Eles jamais teriam tido o benefício de trazer exatamente esse conhecimento para a vida deles. As famílias destas pessoas muitas vezes declaram que, poxa, isso foi uma mudança na família por completo. Fazer com que uma pessoa dentro de uma família deixe de lado, supere a depressão é algo que é vantajoso não somente para a pessoa, mas para a família por completo. Ou seja, qualquer padrão que você consiga romper com esse conhecimento gera benefício para a pessoa e para toda
todos aqueles que estão ao redor. Ou seja, dezenas de milhares de pessoas não teriam o benefício, e não é um benefício que eu acho que elas teriam, é um benefício que elas declaram de boca própria, dizendo: olha, isso absolutamente foi transformador na minha vida e da minha família. É exatamente este número de pessoas que jamais teria tido acesso a esse conhecimento se eu tratasse o propósito simplesmente como algo a ser feliz. É algo errado? De forma alguma, é livre-arbítrio. Eu poderia sim escolher conhecer sobre o meu cérebro para viver uma vida bem vivida. E eu efetivamente busco isso diariamente e incansavelmente, criando rotinas, criando exatamente os rituais, criando os padrões que me esculpem em última instância. Por isso que eu digo, nós criamos os nossos padrões e os nossos padrões nos criam. E eu faço isso diariamente, mas no ato de levar isso para outras pessoas ganharam e eu ganhei. Eu ganhei muito, porque eu não consigo chamar isso de trabalho. Essa conversa que a gente está tendo, para mim, é uma conversa que, se você estivesse aqui na minha frente nesse exato instante, seria um prazer tremendo e eu passaria horas e horas e horas conversando. Inclusive, como eu disse, dentro do Movers, que é o nosso programa de aceleração pessoal, acabou de acontecer isso, uma conversa fantástica de propósito de vida, assim como eu poderia falar sobre padrões cerebrais, sobre cada uma das áreas cerebrais, como você cria hábitos, atitudes. Isso é algo que se tornou o meu trabalho, mas eu não consigo chamar de trabalho porque é o que eu busco para mim, é o que eu busco aprender, é o que eu busco ler, é o que me traz prazer e eu simplesmente vivo naquilo que me traz prazer. Então a pergunta que fica no ar é: será que a gente deveria tratar o propósito como algo isolado ou trazer para dentro da nossa vida e juntar sim propósito com o trabalho, com o que é a nossa essência, com o que é a nossa missão e realmente tentar unir tudo isso para viver uma vida bem vivida? Essa é uma escolha que não compete a mim. Essa é uma escolha exclusivamente sua, mas o que eu posso te dizer e garantir é que existe uma outra vida do outro lado do propósito, uma vida com muito mais intensidade, com muito mais energia, com muito mais disposição. Uma coisa que eu gosto de dizer a respeito de propósito é que como é que você descobre se você de fato vive o seu propósito? É muito louco isso que eu vou dizer e para muita gente pode ser absolutamente impossível de entender isso que eu vou dizer, mas para quem vive o propósito sabe que é exatamente assim. Essa, inclusive, para mim, é a maneira mais fácil de você identificar quão perto você está do seu propósito. Preparado? Então é o seguinte, quando você está agindo, tomando ações relacionadas ao seu propósito, naturalmente você gasta energia. Afinal, fazer este vídeo aqui neste exato momento está gastando minha energia física. É óbvio isso, qualquer atividade que a gente faça gasta a nossa energia. Mas existe algo metafísico acontecendo neste exato instante. Eu estou ganhando energia mais do que eu estou gastando, porque me traz prazer, me traz vontade de fazer mais. Então surgem perguntas como: André, como você consegue fazer tanto conteúdo, tanto vídeo, estar sempre presente desde 2015, sem parar com conteúdos de volume, de intensidade, sempre trazendo mais coisa, aprendendo mais, dividindo mais, crescendo mais, fazendo mais pessoas crescerem? Porque eu possuo algo que poucas pessoas possuem, que eu chamo de uma usina geradora de energia, que é a hora que você age na direção do seu propósito, isso volta como energia para você, e isso te dá mais vontade de aprender mais para que você possa ensinar mais, isso dá vontade de você cuidar de você mesmo, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, para que você tenha mais disposição para entregar mais valor. Eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero trazer mais conhecimento para mim, eu quero mais da vida para que eu possa levar isso para mais pessoas, e isso me coloca num ciclo positivo, num ciclo virtuoso de crescimento, e é exatamente este o jogo que eu gostaria de convidar mais pessoas a terem, pelo menos a reflexão: será que não existe algo que eu poderia vivenciar neste sentido? E para isso então eu vou deixar aqui na descrição desse episódio alguns links que podem te ajudar exatamente não só na reflexão, mas neste percurso, de repente até fazendo com que você gere mais valor, mais impacto no mundo. E como eu sempre digo, quando você gera valor, você tem a chance de receber a sua devida parcela de valor em contrapartida. Afinal, o mundo, ele não te dá nada, ele te devolve. E mais do que isso, o seu cérebro também precisa disso. O seu cérebro, se ele sente motivação em baixa, se ele sente baixa disposição, talvez aí tenha um pouco da resposta. Então deixa aqui para você e gostaria muito de saber o que você achou a respeito dessa reflexão. Será que a gente deveria juntar as áreas da nossa vida ou efetivamente tratar propósito como algo separado? Não, é aqui o meu propósito, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu relacionamento, aqui é a minha maternidade, paternidade e aí por diante.
qual é a direção? Ou ainda, será que propósito de vida não tem nada a ver? É algo que não faz sentido? O único propósito da minha vida é ser feliz, André. Esse papo todo de propósito para mim não faz sentido. Queria muito ouvir a sua percepção, porque de fato é uma escolha. Por isso que não existe certo e errado, existem escolhas. E aqui eu gostaria muito de saber qual é a sua, até para a gente poder também aprender um com o outro. Sugiro mais do que isso, que você também leia o comentário das outras pessoas, tá bom? Te espero aqui embaixo, não deixa de marcar, assinar aqui o canal para que você receba as próximas reflexões e também marca curtida se você gostou da discussão e manda para uma outra pessoa para que ela também tenha essa reflexão, para a gente fomentar e expandir isso, para que de fato mais pessoas consigam escolher a vida que querem viver. A vida é uma escolha, não é uma imposição, não tem nada te prendendo a ser exatamente o que você é. Então, escolha com sabedoria e leve esse tipo de discussão para mais pessoas. No brain, no game. Até mais.